Rosca alternada é um exercício excelente para você desenvolver bíceps, mas muitas pessoas erram em alguns pontos que fazem com que ele fique péssimo. E aí você faz o exercício achando que vai ter um bom desenvolvimento e na verdade isso não acontece. Então nesse vídeo vai encontrar esses erros e vai encontrar como otimizar esse exercício e ter uma baita hipertrofia do quê? De glúteo. Ridículo. A primeira coisa que você tem que saber é qual rosca alternada você vai fazer. Aí você vai falar assim, lá, como assim? É tudo a mesma coisa? Observe a posição da minha mão. E aí, ela gira e ela sobe, certo? Ela gira e ela sobe. Essa é uma forma de fazer. Uma outra forma de fazer é já deixar ela aqui, ó, em supinação. E aí aqui é uma treta, porque algumas pessoas vão falar para você que é importante você fazer com rotação, porque o bíceps, na verdade, o trabalho mais forte dele é fazer a supinação. Olá, o que é supinação? É tirar a posição da mão daqui para cá. Então ela tá aqui e ela sobe e gira. Ela entra em supinação e flexiona o cotovelo. Isso é uma teoria de trabalho. Outra teoria, se você já manter ela em supinação, você deixa o bíceps mais ativado e aí você não perde contração dele. O que muito acontece é que a galera vem pra cá, esse braço trabalhou, o outro tá descansando. Aí troca. E aí troca. Por quê? Porque deixou o braço solto aqui, ó. Então, se você quer um trabalho mais otimizado de bíceps, de coração, vem pra cá, ó. Percebe que o bíceps ele já tá mais contraído. Observa esse bíceps aí, ó. Como é que ele tá agora? De boa ali, relaxado. Tirando o cochilo. Ele já contraiu, ele já tá tensionado. E aí você trabalha ele de forma alternada, se você quiser. Aqui você até pode vir para um trabalho simultâneo. Porém, se você fizer dessa forma, e aí é uma coisa que, tipo, intensifica muito, você não vai conseguir fazer o balanço lateral que a gente vai começar a falar agora. E aí entra a parte do balanço. Então, a gente vai começar a entender que o exercício ele acontece dessa forma. Certo? E aí existem vários pontos aqui que a gente vai começar a esmiuçar. Por exemplo, tem muito atleta, principalmente Dorian Yates, Ronnie Coleman, Jay Cutler, que os caras faziam exercício e jogavam aqui assim, ó. Ó, o corpo, tipo, era quase um outro exercício, né? E aí vai ter muita gente que vai falar assim, lá, isso tá errado. Não, na verdade não é que está de todo errado. Quando um atleta ele joga pra cá, percebe que meu braço, ele tá um pouco inclinado pra fora? Por conta da dorsal. E olha que eu não sou o Dorian Yates. Imagina o Dorian, tava aqui, ó. Quando o cara, ele sai desse ponto e ele vem pra esse, percebeu que o braço ficou completamente vertical? Já começa aí. E aí você vai falar assim, puta, tá errado. Calma. Relaxa. Você não sabe por que o cara tá fazendo isso. Então, quando ele joga pra cá, ele joga pra um vetor perfeito do bíceps trabalhar. E ainda tem um outro lance. Olha o meu braço, olha a minha mão aqui, ó. Olha o que dá pra fazer. Além de eu entrar num ângulo que é perfeito para eu flexionar, eu ainda jogo o meu punho flexionando mais no sentido de levar o mindinho em direção ao meu corpo. E aí isso faz com que o bíceps encurte mais. Então quando você vê o cara fazendo isso, ó, você não percebe, mas olha o que está acontecendo, ó. Percebe a diferença? Galera, peguei um peso menor ali porque aquele lado não tava dando não. Não consegue, né? Isso aqui, nossa, velho, faz muita diferença no quanto que você ativa esse músculo. Ou seja, você pode sair de um exercício que ativa pouco para um exercício que ativa demais, absurdamente, pelo simples fato de você colocar essa rotaçãozinha. Mas, o que um erro a galera comete aqui, querendo trazer essa ideia do atleta e não sabe, é simplesmente de balançar. E aí esse balanço, ele faz com que o peso vá de forma mais fácil lá para cima. É um roubo. Ladrão. E aí você tá tirando o trabalho muscular. Esse é o primeiro ponto aí. E aí você tira o trabalho do bíceps. O seu bíceps precisa de trabalho para crescer. Se você tira o trabalho dele, o que acontece? Outra pessoa trabalha no lugar dele. A lombar. A lombar que tá trabalhando aqui, ó. E o nosso próximo erro que a galera comete muito, e esse é foda. Ó, se você já ouviu isso em algum outro lugar, a probabilidade de você ter ouvido aqui é grande. Mas a probabilidade mesmo é de você não ter visto em lugar nenhum. Eu não entendi o que ele falou. Vamos imaginar que você tá aqui, ó. Beleza? Dessa rosca alternada que a gente combinou aqui, ó. E de manter a tensão. Olha o cotovelo. Fechei o cotovelo. Abri o cotovelo. Percebe que tem diferença? Se você fizer com o cotovelo aqui, ó, o trabalho de bíceps é menor. Se você fizer com o cotovelo colado aqui, o bíceps trabalha muito mais. Se ele trabalha mais, gente, o estímulo à hipertrofia é maior. Se o estímulo é maior, o que acontece? Ereção muscular, que é o pump. Aqui a gente chama dessa forma. Então, Bando de sem vergonha, né? não, depende.
Agora, esse é um ponto que vamos fazer o seguinte, ó, vem aqui comigo, ó, vem aqui, ó. No próximo treino, você vai perto da estante de dumbbell assim, ó, e aí você vai observar a negada fazer os exercícios de bíceps. E você vai ver que geral comete esse erro aí, viado. Geral, na rosca direta, rosca alternada, simultânea, martelo, geral comete isso aí. Para de cometer isso agora. Susto! Outro erro, o que a galera muito faz? Traz o trabalho pra cá, ó. Ao invés de trabalhar só aqui embaixo, ó o ombro, ó o trapézio. Ela tá subindo aqui, ó. Vai lá, qual é o problema disso? O problema é que você tá distribuindo o trabalho para bíceps, para trapézio e tal. Então, ou seja, você tá perdendo o trabalho muscular. O que a gente tem que fazer? Trapézio baixo, quieto lá embaixo. O ombro estável, escápula estável. E aí sim, ó. Aí a gente vai voltar para aquele mantra que eu quero que você tenha na cabeça sempre. Entrou na sala de musculação, tem. Aí você vai pegar um peso para fazer qualquer exercício, ou vai para uma máquina. Peraí, qual é o músculo que eu vou trabalhar? Porra, eu vou fazer uma rosca alternada. Qual é o músculo, Rani? Bíceps. É o bíceps, beleza. Então, Tem que pensar ainda, você viu? é o bíceps. A gente tá meia hora falando de bíceps. Presta atenção! Se é o bíceps que vai trabalhar, eu tenho que focar nele. Pensar e sentir ele o tempo inteiro. E aí outra coisa, qual é a articulação que eu vou mover? Como é que esse exercício vai acontecer? Qual é a articulação, Rani? Cotovelo. Cotovelo. Então, bíceps, mano. Pegou o peso, bíceps. Cara, cotovelo só. Não é lombar, não é cintura escapular, não é ombro. É só o cotovelo. E aí você vai ter um treino com um exercício muito mais otimizado. Vai fazer uma puta diferença. Você pode garantir que a hipertrofia vai vir muito mais braba do que tá vindo aí. Eu a garanto! Agora um outro erro que é super comum acontecer, e esse aí não é nem novidade daqui, né? Acontece geral. Negada tá aqui, ó, aí já mexe aqui, ó. Deu aquela encurtada aqui, viado, ó. Tipo, o movimento já tá mais curto, tá ligado? Esse erro pra pessoa cometer é um pouco mais difícil até do que fazer o exercício normal. Mas prejudica a hipertrofia, porque você não tá alongando a musculatura. Aí o que você pode falar? Lá, mas quando eu trago pra cá, eu mantenho o cotovelo flexionado. Faz sentido? Tá flexionado? Aqui ele tava estendido, aqui ele flexionou. Então, coloca o cotovelo um pouco pra frente e estende o braço. Ó, tava aqui, ó. Ó, ei. E aqui o interessante, sabe o que é? Você vai fazer até força pra alongar. Você vai fazer força para esticar o braço. E você vai sentir demais o seu bíceps trabalhar, mano. A hora que você aplicar isso no seu treino, você vai sentir seu bíceps rasgando no meio. Porque é um movimento que você não está acostumado a fazer. Faz muita diferença. E aí você tá cansado de ouvir eu falar que você ter o máximo de amplitude de movimento vai te gerar grande hipertrofia. Então, como é que você vai fazer esse exercício? Primeiro, para acertar tudo. E segundo, para otimizar o trabalho. Você já entendeu que dá para fazer tanto aqui quanto aqui. Eu vou pedir para você fazer aqui. Beleza? Cotovelo, aonde ele vem do lado do corpo. Você vai perceber que você vai fazer força para colocar o cotovelo aqui do lado. Postura, ombro baixo. Você vai subir e quando você chegar no final, você vai torcer o braço. Ó. Você vai dar um plus aqui, ó. Desceu, manteve ele aqui, ó. Lembra? O cotovelo para frente. Ó, tei. Ó, tei. Aí você sobe e dá uma apertada, ó. Olha o detalhe da mão, ó. Ó, ela chega no final e ela torce. Ó, voltou. Ó, chega no final, ó o bíceps, ó. Torce. Ele dá uma contração um pouco maior. Caraca, já tá doendo já, velho. Galera, mano, é um dumbbell de 5 quilos. E eu nem fiz a série, eu só demonstrei pra você. Muda completamente. E aqui tem coisas que eu tenho certeza que passaram aí por muito tempo desapercebida por você. E você vai corrigir agora. Isso foi pra bíceps. Aqui, ó, tem a mesma coisa no dumbbell press, aquele exercício de peito. Então, se você quer ficar com o peito giga, mano, esse vídeo aqui vai te ajudar bastante. E aí, Ironberg, obrigado pelo espaço.